Sem qualquer sombra de dúvidas, a Força Suprema é um grupo que contrapôs a narrativa habitual nas leads da elite. E mesmo sendo obrigados a cruzar o oceano que delinha as nossas limitações geográficas, a sua mensagem trouxe consigo a essência com a qual muitos se identificaram. E mesmo quem não tivesse simpatizado com ela, jamais deixou de sinalizar o seu respeito. Razão pela qual vou citar aqui 4 tópicos que fazem da Força Suprema um dos grupos mais importantes da história da música nacional. Não, eu não estou a falar só de rap, eu estou a falar da música nacional. So, let's go! Uma das principais características atrativas quando se fala da Força Suprema é a filosofia que se propaga desde a altura que tomamos conhecimento da existência do grupo. E saber da história de cada um dos membros, perceber a similaridade que existe entre elas, é uma cena que os torna únicos. Por isso é que abraçaram a Irmandade acima do rendimento financeiro, carros, mulheres e uma possível vida luxuosa. A Força Suprema sempre nos fez perceber que a união sobrepõe os desejos de grandeza desmedida. Uma família tão firme que nos sentimos parte dela só por nos permitirem acesso às suas histórias. E por muito que se investigue, e acreditem, eu já o fiz, pouquíssimos grupos de música no nosso país conseguiram estabelecer uma ligação tão próxima entre as suas histórias de vida e quem as consome. Eu acho que vocês já perceberam que a simplicidade mora nas entranhas da Força Suprema. Talvez tenha sido o epicentro de tudo, porque o que vi na Força Suprema são 4 homens cicatrizados por um passado complicado que precisavam de voz ativa para descarregar as suas munições em forma de desabafos. Cada um definido pela sua própria sinopse. E para eles sempre foi crucial trabalhar, com investimentos significativos ou recursos limitados, falar é o que eles precisavam. Então, tu não vias um hiper grupo de rap cheio de pinta com inúmeros investidores por trás. Tu vias manos com o desejo incessante de emprestar a alma às palavras, com a ajuda leal de quem os rodeia, distribuindo as tarefas de acordo com as potencialidades de cada um. Então, é um jeito simples de trabalhar, mas se revelou funcional porque resultou no sucesso que a gente conhece hoje. Mesmo nos dias de hoje, se vocês pararem para analisar, a simplicidade continua intacta. O efeito dominó é basicamente uma ação que desencadeia uma série de acontecimentos semelhantes. Na música Ride Out, há uma passagem em que o Tyga diz "One fall, we all fall, crew like domino", querendo dizer que no seu grupo, se um cai, todos caem, fazendo referência ao efeito dominó. Na Força Suprema, o efeito dominó se posiciona como um medidor de influência. Simples. A aproximação deles gera repercussão, instiga o senso curioso de quem acompanha e não é preciso ser parte do grupo para gerar interesse. 3 participações seriam suficientes para garantir que as pessoas se familiarizassem. Vejamos, por exemplo, o caso do Dizzy e o Monster. São artistas famosos, obviamente talentosos, mas que beberam do cálice da influência FS e hoje têm sustentabilidade para seguir o seu rumo. O Dizzy, por exemplo, está no cartaz do Mega Festival Internacional da Sumo, um festival com 3 dias, 3 palcos, 12 anos de história e várias estrelas globais confirmadas. E não vai com a FS ou com o Monster, vai sozinho. Entendem, né? Então, o início de tudo isso é a ligação com a Força Suprema e não vejo nenhum grupo que tenha tido força para canalizar a sua influência em vários hospedeiros. Dando sequência à conversa da influência e dessa vez centrada nos membros do grupo, eu vou dizer o seguinte: um grupo é uma estrutura que funciona com a união dos skills de cada um dos membros. É uma máquina que caminha na mesma direção, mesmo recebendo diferentes formas de execução. Então, ter influência assumindo as vestes do conjunto é uma coisa. Ter um conjunto que faça uma divisão mais ou menos equitativa de influência é o próximo nível. Traduzindo, na Army, a pessoa mais influente é o Sandokan. SSP, Big Nelo. Impactos 4, Yolas Medo. O2, Walter Ananás. Calibrados, OG Vuino. Zona 5, Fábios. E nos Lambas, na grelha. Nos exemplos citados, a influência acaba sendo concentrada por singularidades reconhecidas com algum destaque em relação aos demais que não passam a ser irrelevantes por causa disso, obviamente. Mas se olharmos para a Força Suprema, o Prodígio é muito influente, o Don G é muito influente, o Master é muito influente e o NGA é uma lenda. Qualquer um deles a solo é um artista feito, esclarecido e com total validação do público. E se repararem, o próprio público se perde na tentativa de escolher a pessoa mais importante entre os 4, por causa da estratégia de lançamento, da distribuição de respeito igualitária que o próprio grupo impôs, fazendo parecer que estão todos no mesmo nível, mesmo que em números e estatísticas não estejam. Então, pessoal, a Força Suprema é um dos grupos mais influentes da música nacional, embora que muitos estejam à espera do saudosismo e a nostalgia para conseguirem reconhecer esse facto. Mas é uma verdade e estão aqui apresentados os tópicos. É isso, pessoal, essa semana vou soltar mais vídeos, então fiquem atentos. Razi Punchlineiro, está a sair a análise da batalha, então relaxem, dá trabalho, leva um tempinho. Enquanto isso, divirtam-se com esse vídeo e vejam outros, já? Tamo juntos e no próximo vídeo nós nos encontramos.